Hey, jovens garotos e garotas, sejam muito bem-vindos ao canal da Steakhouse Brasil. Eu sou Felipe Lopes e hoje eu vou mostrar para vocês como calcular o custo do gol do mestre Adriano Duarte. Antes de iniciar, galera, já vou pedir para dar aquela moral e dar um like no vídeo, compartilhar, chamar todo mundo para assistir. Inscreve no canal, ativa as notificações e bora lá. Esse vídeo aqui eu vou tentar fazer o mais curto possível, tá? Para tentar somatizar aí no aprendizado que a gente vem tendo, tá, pessoal? Eu separei aqui, eu vou primeiro começar mostrando para vocês. É muito simples calcular inicialmente o custo do gol, mas ele é um pouquinho trabalhoso, tá? Basicamente, eu vou pegar a odd do time da partida, vamos colocar aqui uma odd de 1.6, tá? Eu vou transformar isso daqui em probabilidade. Como que eu transformo isso daqui em probabilidade? Bem simples. Eu vou pegar, fazer uma fórmula, 1 igual, vou dividir isso daqui pela odd, eu tenho probabilidade, tá? Uma odd de 1,6 ela tem, isso daqui dá em torno de uns 62%. Quer ver se eu transformar isso daqui em percentual? Ó, 63%. Ó. E acontecer. Isso é o que o mercado acredita que vai estar acontecendo no jogo. Vamos colocar aqui que o time fez 2 gols, tá? Quanto custou esse gol a essa odd? É bem simples. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a quantidade de gols, vou dividir pela probabilidade. Então esse gol custou 3,2 para esse jogo. 2 gols dele custou 3,2 a esse valor de odd. Eu vou fazer um negocinho bacana para vocês aqui, ó. Vou aumentar. Vou colocar sequencial. Encher série aqui, ó. Vou repetir. Olha como vai mudar isso daqui, ó. Mantive o mesmo número de gols, só que a probabilidade mudou e a odd também mudou. Se vocês repararem, quanto maior a odd, mais caro ficou esse gol. Por quê? Se ele faz 2 gols a uma odd de 7,6, quer dizer que ele é zebra. Ou seja, vale muito esses 2 gols que ele fez. Porque teoricamente não, ele tá com uma odd de 7,6 e ele tá fazendo gol no favorito. Então isso daqui é valioso. Um super favorito fazendo 2 gols a uma odd de 1, não é um super favorito, é um favorito, a uma odd de 1,6, tá? Ele fazendo 2 gols, nada mais é do que a obrigação dele que o mercado propõe. Então, o custo do gol dele não é tão alto, tá? Aonde que a gente começa a achar valor nisso daqui? A gente faz uma média, tá? Então, eu vou tirar uma média desse valor. Então, a média desse time do custo do gol é 9,2, tá? Simples assim. Eu tô resumindo, mano, isso daqui é muito trabalhoso, mas eu tô resumindo ao máximo para não alongar muito esse vídeo, porque o anterior já ficou bem longo. Agora, por que eu resumi tudo isso daqui? Porque lembra aquela planilhinha que a gente fez o primeiro gol, caso a gente achar valor no HT, achar valor no primeiro gol do time e tudo mais? Eu tenho ela aqui, ó. Eu não vou fazer ela de novo, porque é bem complicado isso daqui. E como ela tem muita informação, ela demora um pouco para processar. Aqui ela tá com, quer ver quanto? Ela tá com 30.200 linhas. Então assim, imagina para processar tudo isso. Os cálculos eu já fiz e vou estar passando para vocês. Se vocês repararem, vou colocar agora aqui para vocês assistirem aqui, ó, tela cheia. Tá vendo que eu unifiquei isso daqui, ó, em visitante e casa com o país? Por que eu fiz isso?
Não sei se vocês se recordam, na hora que eu puxei o primeiro gol do time Liverpool, ele me trouxe algumas informações. Porém, logo na sequência, eu lembrei que não existe só um Liverpool. Tem outros Liverpools espalhados pelo mundo. Então eu coloquei ao lado, vão ter outros nomes de time espalhado pelo mundo iguais. Então eu coloquei ao lado o país para estar facilitando essa parte do filtro que a gente fez, tá? Então o que eu fiz aqui? Isso daqui é uma fórmula do Excel, eu criei uma outra coluna, tá? Tem mais duas. Quando a gente coloca esse Ezinho aqui, abre aqui, aspas, espaço, aspas, coloco o E novamente, eu unifico essa com essa, tá? Então eu criei uma unificada. Achar o custo do gol, ele foi fácil, né? Mas só se liga o que eu fiz aqui. Eu aprontei um negocinho bacana para vocês, hein? A gente vai achar o custo do gol de cada partida. Quanto seria aquele custo de gol naquela determinada partida, com coeficiente de variação e a expectativa de gols em cima do custo do gol pela odd da partida. O custo do gol foi fácil, né? Quero ver agora. Olha o que eu fiz aqui, ó. Eu fiz mais uma aba aqui com o time da casa, tá? Eu tentei puxar também, fazer essa informação com o time visitante, mas aonde eu baixei a planilha não estava batendo o visitante com o casa no número de linhas, tá? Tava dando 5 linhas a menos numa planilha de 30 mil, foi meio difícil de encontrar o erro. Mas a gente vai fazer com a planilha da casa, tá? O que eu fiz aqui, ó? Vou mostrar para vocês. Eu fiz, novamente, uma coluna com o time da casa, tá? Basicamente, a fórmula é igual a A2, e é isso daqui, ó. Eu copiei exatamente isso daqui, tá? Joguei para lá, que eu já tinha desmembrado, que nem eu mostrei para vocês como desmembrar aqui. Volto a dizer, tô fazendo mais rápido porque esse vídeo é meio complicadinho e não vou conseguir processar todas as informações aqui no vídeo, tá? Porque são muitas informações. Eu tenho todos, ó, repetindo, eu tenho todos os jogos que aconteceram no dia 1º de janeiro de 2023 até 31 de 12 de 2023, tá? Aqui nessa planilha. De ligas, tá bom? Vamos lá. O que eu fiz aqui? Eu copiei o time da casa, o nome, tá? Então qual que é o custo do gol? O custo do gol basicamente é o quê? Quantidade de gols, M2, tá aqui, ó. M2, quantidade de gols do time da casa, tá? Dividido pela probabilidade, que é a odd do time da casa, tá? R2, é essa fórmula que tá aqui, ó. M2 dividido, desculpa, S2, tá aqui, ó. S2. E dá um valor de 3,24, tá? Eu vou pedir para vocês fazer algumas modificações a mais aqui, porque essa condição que vai mandar nas demais, tá? Então o que você vai fazer aqui? Você vai colocar uma coluna chamada soma de entradas, tá? Depois vocês vão entender o porquê disso daqui. Vocês sabem que eu sempre faço de uma forma que lá na frente vocês vão entender por que a gente está colocando esse 1 aqui, tá? A gente vai fazer uma soma C aqui, tá? Se A2, ó, soma C, A2, 2 pontos, A2, por quê? Porque eu só quero a primeira linha, tá? Depois, na hora que eu puxar para baixo, eu vou estendendo essa seleção. Se você reparar aqui, ó, eu travei com F4 o A2, tá? Então aqui, o que é o soma C? O intervalo. Qual que é o intervalo? O intervalo é esse daqui, ó. A2, tá? Eu só quero a primeira linha travada no F4.
esse cifrão aqui, ele identifica como travamento. Eu vou deixar as outras abertas, porque na hora que eu expandir e jogar para baixo, ela vai mudar para A3, A4 e por aí vai. Isso daqui, o critério, qual que é o critério? Eu quero que seja igual a essa daqui, ó, a J. Então, o Maccabi Haifa, o A2, se ele bater com a J2, tá? Ele vai somar todas essas entradas que nós temos aqui no U. Então, toda entrada ele vai ser somatizado. Então, por exemplo, se aparecer duas vezes o time da casa aqui, ao invés de 1, vai ser 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Então, aqui eu tenho o intervalo, eu tenho o critério e eu tenho a somatória de entradas, tá? Eu só vou travar a primeira do A2 e a primeira do U2, porque eu quero a primeira coluna, a primeira linha, na expansão, ele vai jogar para baixo, tá? Feito isso, vocês vão dar duplo clique aqui, vai expandir para baixo. Se vocês repararem, algumas delas já tem até duas entradas aqui, ó. Automatizou duas entradas. Duas entradas. Por quê? Porque esse Royal é a segunda entrada na planilha, tá bom? Aqui a mesma coisa, Panathinaikos. E aqui eu vou começar a ter 3 entradas. Cadê? Ó, eu já tenho aqui, ó, 3 entradas. Então esse Top Oz aqui já apareceu 3 vezes na minha planilha. Então isso daqui é uma soma C, tá? Soma C. Intervalo, critério e o intervalo da soma, tá? Intervalo da soma, soma de entradas. Agora começa a complicar um pouquinho. Só se liga o que eu separei para vocês. Para a gente fazer um estudo bacana, eu considerei o quanto aquele time teria de média do custo do gol naquela partida antes de iniciar. Eu não estou somando a partida em questão que aconteceu. Então, se ele tem uma, deu 5,8, na posterior, na próxima, esse 5,8 vai estar aqui, ó. Aqui ele está zerado porque é a primeira. A primeira a gente ainda não tem. Então ele vai estar zerado. Olha o que eu vou fazer para vocês. Só se liga nisso daqui. Eu vou fazer o seguinte. Se AL2 for igual a 1, valor se verdadeiro, eu vou puxar. Por que eu tô, se vocês repararem, eu tô jogando para cá para cima. Olha aqui, ó. Aqui para cima. Por quê? Eu sempre vou querer uma linha acima. Eu não vou querer a média contabilizando a linha atual. Então ele tá pegando desde a primeira. Ele não vai pegar essa linha aqui, ó. Ele não vai pegar a linha de jogo atual. Ele vai pegar só a linha dos jogos anteriores. Então, quando esse campo estiver preenchido, é a média dali para trás. Dali para trás. Então, vocês vão saber exatamente o quanto que esse time teria de custo do gol, da média de custo do gol naquela determinada partida, com o histórico daquelas partidas passadas, sem contabilizar a partida atual. Isso é bom, hein? Isso aqui é bom, hein? Isso daqui dá para tu fazer com média média de gols. Dá para tu fazer com over 1,5, quanto aquele time teria até aquela partida de over 1,5, 2,5, 3,5 de BTTS. Basicamente, quando tu entra nesses sites de análise, é dessa forma que eles fazem. Mas não em planilha de Excel, eles fazem em outro tipo de programação. Mas eles dão do histórico de partidas. Então, toda vez que tiver preenchido isso daqui, vai ser referente ao histórico de partidas, tá? Então, média C, qual é o intervalo? Tá? O intervalo é a mesma coisa,
é o A1 lá atrás, ó. Eu quero o quê? Qual que é o critério? Ele tem que ser igual ao AJ, tá? Então, A1 eu travo. A1 eu deixo aberto aqui, porque é a primeira linha. Então, eu coloco o AJ2. Eu parto dessa linha aqui, nessa coluna. Então, A1, A1, A1 travado, A1 aberto, AJ2, que é o critério, tá? Como eu não quero considerar esse valor, eu jogo as casas para cima. Então, eu quero fazer o quê? Eu quero um intervalo de média dessa coluna aqui, mas como eu não quero considerar essa linha, eu jogo ela para cima, tá? Valor se falso, se eu não tiver uma média, vai vir 0. Então, média C, ó, vamos lá, de novo. C, a L2 igual a 1, tá? Valor se verdadeiro, essa forma. Se falso, 0. Dei. Por que tá zerado? Porque não tem nada. Por quê? Porque é menor. Então aqui, no caso, é maior que 1, tá? Esse daqui é 1, certo? Então, é falso. Eu tenho o quê? 0. Exatamente a condição que eu coloquei aqui. Se fosse maior que 1, eu ia considerar isso daqui. É a média. É meio complicado, mas vocês vão entender. Aqui para baixo, se vocês repararem, ó, eu vou tentar achar um A2 aqui, ó. 2. Aqui tá zerado porque certeza que esse time não fez gol. Então continuou zerado. Aqui é a mesma coisa também, tá? Mas esse gol aqui, ó, na partida anterior custou 15,75. Então a média do custo do gol nessa partida, ele entraria com esse valor, certo? Então assim, são 2 partidas, ainda é um valor baixo de partidas, mas aqui, ó, se você reparar, deixa eu achar um 3 aqui, ele já começa a tirar a média dos times anteriores, dos jogos anteriores. Achei um 3 aqui, ó. 2,05. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar os 2 primeiros jogos que tiveram desse time e vai tirar a média do custo do gol. Tá vendo que ele não tá considerando esse daqui, ó? Esse daqui vai vir pro seguinte. Ele não vai considerar essa linha. Ele só tá pegando dessa linha para cima aqueles que são referentes ao Hassani Agadir do Marrocos. Volto a repetir. Essa mesma técnica dá para você fazer com a média de gols, dá para você fazer com over 1,5, com over 2,5 e por aí em diante, tá? Vamos voltar lá em cima. Então eu fiz o quê? O custo do gol, a média do custo do gol, uma média C, aonde toda vez que a L2 for maior que 1, eu vou fazer a média. Se a L2 for menor que 1 ou 1, vai considerar 0, certo? Pessoal, aqui vai ser difícil até para me explicar o que eu fiz aqui. Por quê? Porque o desvio padrão no Excel, ele não tem uma forma condicional. Ele é o desvio padrão seco. Até agora que eu estou falando com vocês, 2024, início, não tem uma fórmula condicional. Então eu tive que fazer uma fórmula na mão para vocês, tá? O que é o desvio padrão? O desvio padrão, ele precisa ter no mínimo 2 valores para ele ter o valor, primeiro valor e o segundo, para ele achar um desvio entre eles. Se eu tiver apenas um, vai dar erro, tá? Se eu tiver apenas um, vai dar erro. Então eu tenho que ter no mínimo 2. Então se eu tenho 2 entradas e eu quero considerar o jogo anterior, eu ainda vou continuar tendo 1 para comparação. Então eu vou poder só comparar
um desvio padrão a partir de 3 partidas, com 2 entradas anteriores. Por quê? Porque a gente sempre vai estar considerando a linha anterior, tá? Então a gente vai fazer o seguinte aqui. Olha a doideira disso daqui. Olha o que eu fiz para vocês. Vou até me arrumar na cadeira, porque isso daqui é difícil até para explicar, porque eu não tenho didática, já falei para vocês, e é complicado para mim. Olha o que eu fiz. Eu abri uma fórmula C. Eu disse para o Excel. Eu sabendo, eu tenho que ter no mínimo duas informações para ter um desvio, 2 linhas. Se a L2, tá, for igual, vou usar uma outra fórmula aqui dentro, fórmula 1. Se ela for igual a 1 ou igual a 2, eu vou considerar o 0, tá? Aqui, ó, teste lógico. Valor se verdadeiro, tá? Eu vou considerar o 0. Por quê? Porque se eu considerar apenas uma entrada, vai dar erro. Eu não quero erro na nossa planilha. Então, é o seguinte, eu preciso ter um desvio padrão, ele precisa ter 2 valores no mínimo. Então, eu só posso considerar um desvio padrão, tá, com histórico de 3 partidas. Por quê? Porque ele vai pegar as 2 anteriores. Se eu pegar o histórico de uma partida, ele vai considerar erro. Se isso daqui for falso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um desvio padrão. Eu vou abrir uma outra fórmula aqui. Um desvio padrão, tá? De amostragem ou populacional, aí fica a teu critério, tá? Na hora que você abrir, você vai ver que tem desvio padrão A e desvio padrão P. Eu não entendo muito disso, eu usei o A, porque foi assim que eu aprendi e é assim que eu tô passando para vocês. Então é o seguinte, aqui eu vou abrir uma outra fórmula C. Lembra que a gente fez a média? Vai ser basicamente igual, tá? Então, eu vou considerar lá atrás, olha lá, eu vou voltar lá, eu vou considerar a coluna 1. Como eu quero sempre uma linha para trás, eu vou considerar, ao invés de ser a A2, eu vou considerar a A1. Vou travar A1, vou colocar A1 aberta, vou colocar igual, tá? Se essa coluna aqui for igual a AJ2, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar... Cadê o AK? Caramba, esse daqui tá em cima. O desvio padrão, tá? Eu vou pegar o desvio padrão de todo esse custo do gol. De todos eles. Da partida para trás. É difícil, falei para vocês, mas tô tentando. Então é o seguinte, vamos lá, vamos recapitular. Se abrir outra fórmula, ou a L2 igual a 1 ou a L2 igual a 2, porque a gente precisa ter pelo menos 3 jogos para considerar 2 informações anteriores, porque essa nossa linha sempre vai ser das partidas anteriores, do histórico, porque interessa para a gente a informação de quanto aquela informação estaria antes de iniciar aquela partida. É igual a 0. Agora, se eu tiver 3 para frente, eu vou pegar o desvio padrão. Do que? Das linhas anteriores. Se A1, coluna anterior, lá no início, for igual a AJ2, tá? Sempre considerar uma linha anterior, AJ2. Aí eu vou pegar o desvio padrão de todos esses dados que correspondem ao AJ2. Ou AJ3 e por aí vai. Então eu travei, sempre vou travar essa primeira e essa primeira. A segunda eu sempre vou deixar aberto. Aqui eu vou deixar aberto também. Tá vendo? Duplo clique, vai jogar lá para baixo. Então agora você já tem o desvio padrão. Se você reparar, todas as partidas que estão com 2, tá zerado, ó.
Se eu não tivesse feito isso, essa fórmula estaria com erro, porque ela não ia ter duas partidas para tirar o desvio padrão. Aqui tem 3, eu já tenho um desvio padrão. De quê? De todas as médias desse time das 2 partidas anteriores. Então eu tenho um desvio padrão de 1,61, tá? Então já calculei o desvio padrão. Agora eu vou calcular o quê? O coeficiente de variação. O que é o coeficiente de variação, pessoal? Nada mais é, tá, do que o desvio padrão dividido pela média. Então, assim, quanto menor o desvio padrão, mais assertiva, tá, é aquela informação. Então, se você pega, por exemplo, uma média de gols de 3 por partida, e o desvio padrão está em 1.4, 1.5, essa informação não é válida. Agora, se ela está ali perto de 0.4, 0.5, pô, pode puxar. Esse time sempre está fazendo perto de 3 gols por partida. Então, assim, quanto menor o coeficiente de variação, mais válida é a informação. Então, é o seguinte: quanto menor esse coeficiente de variação, mais válido vai ser o nosso custo do gol. Então, o que a gente vai fazer aqui no coeficiente de variação? É a mesma coisa. Se, aí eu vou abrir novamente uma fórmula ou a L1 igual a 1 ou igual a 2, eu vou considerar 0, tá? Por quê? Porque o meu desvio padrão com 2 partidas ainda vai estar zerado, tá? Aqui eu coloquei uma fórmula no falso se erro. Por quê? Porque por vezes com 3, 4 partidas esse time vai estar zerado o custo do gol. E se eu dividir desvio padrão por 0, vice-versa, vai dar erro. Vai dar erro. Então, o que eu fiz? Se erro, o valor, tá? Primeiro eu quero dizer, se não tiver erro, eu quero essa fórmula. Agora, se tiver erro na fórmula, na hora de eu dividir por 0, tá? O que vai me aparecer aqui? O coeficiente de variação vai continuar zerado. Então eu não quero erro na minha fórmula, eu não quero aquele hashtag diff, de hashtag algum erro, alguma coisa assim, tá? Então é o seguinte, se for 1 ou 2, vai ser 0. Se for diferente de 3 para cima, ele já vai aplicar uma fórmula, que é o quê? A N, que é o desvio padrão, dividido pela média de custo do gol. Basicamente, coeficiente de variação, basicamente não, é desvio padrão dividido pela média. Isso é o coeficiente de variação, tá? Então, AN2 dividido por AM2, se erro, 0. Olha o que eu tenho aqui, ó. Aqui tá 2, então tá zerado, normal, vai começar a contabilizar a partir de 3, tá? Aqui eu tenho, olha aqui, ó. Esse time aqui entrou com histórico de 2 partidas anteriores, com custo do gol, tá? Uma média de custo do gol de 5,12 e um coeficiente de 0,26. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom. Para a próxima, ele vai contabilizar essa informação com essa daqui. Então, esse 7,5 ele vai entrar na média da próxima partida, tá? E vai também somatizar ao desvio padrão, que vai interferir diretamente no coeficiente de variação. Eu já tenho certeza que esse time aqui, o Pert Glory, ele vai estar com um custo de gol bem mais alto, tá, na próxima partida, e um coeficiente baixo também. Por quê? Porque 7,5 está bem próximo de 5,12, tá? Feito isso, vocês têm todas essas informações aqui, ó. Tudo que tiver vai estar somatizando ao histórico de partida. Então, o Crystal Palace entrou nessa partida aqui, e foi contra quem? Crystal Palace contra o Newcastle. Ele entrou nessa partida tendo um custo do gol de 2,62
tá? Aqui, você tá vendo que tá bem alto o desvio padrão dele, entendeu? Provavelmente ele acabou não marcando nas outras. Olha o coeficiente como tá alto. 1,41. Então, assim, tenho certeza que ele acabou não marcando nos outros jogos Crystal Palace. Para esse coeficiente tá tão alto. Aqui é coeficiente ridículo. Vamos lá para a próxima que eu fiz aqui para vocês. Olha o que eu aprontei também aqui para vocês. Eu fiz o XG, a expectativa de gols em cima do custo do gol. A expectativa de gols em cima do custo do gol. O que é o custo do gol? Vamos recapitular. É a quantidade de gols dividido pela probabilidade. O que é o XG? Expectativa de gols. Basicamente, é a média do custo do gol, tá? Vezes a probabilidade. É a média do custo do gol vezes a probabilidade. Eu tenho a expectativa de gols daquela partida, tá? Como que a gente vai calcular isso? Então vamos lá. Se AN2 igual a 0 e AO2 igual a 0, tá? Uma fórmula E, eu vou considerar o XG também 0. Tá? Se esses dois dados estiverem zerados, eu vou considerar 0. Agora, se não, eu estou abrindo uma fórmula C. Se falso, eu vou considerar o quê? A M2, que é a média da partida, tá? Vezes S2, que é a probabilidade. Dito isso, vamos puxar aqui, ó, um time aqui, ó. Olha esse KR de Iceland. Ele iniciou. Não, esse está muito baixo. Vamos pegar um mais alto. Aqui, ó. O Bodoglin. O Bodoglin, ele iniciou. Ele entrou nesse jogo com uma média de custo do gol de 4,48. Um coeficiente de variação de 0,38. Tá? Olha a expectativa dele para esse jogo. 3,83. 3,83. O mercado estava acreditando que ele fizesse. Em cima do quê? Do custo do gol. Então ele tem projetado para essa partida ter feito 3,83. Vamos ver quantos gols que ele fez. Vamos ver aqui onde que tá. Ai, caramba. Eu não sei onde que tá o gol. É tanta informação. Vamos fazer o seguinte. Vamos travar isso daqui, ó. Vou fazer um negócio aqui, para facilitar. Exibir, congelar painéis. Eu quero congelar a lista superior. Pronto. Vamos lá. De novo. Vamos pegar aqui. A expectativa de gols alta. Vamos lá para baixo. Vamos pegar esse daqui? Não, ainda não. Vamos pegar mais para frente que tem mais custo do gol calculado. Vamos pegar esse aqui, ó. Pexou. Tinha um XG e um coeficiente baixo de 3,27. Vamos ver quantos gols ele fez na partida? Vamos ver. Tá do FT Casa. Fez 4 gols na partida. Ele tinha projetado, pelo custo do gol, 3,27. Expectativa de gols. Isso daqui não é valor para vocês? Fala para mim. Isso não é valor para vocês? Eu tenho um outro aqui, só que esse está com coeficiente alto de variação. Vamos ver o que bateu aqui. 3,53. Mas você está vendo que aqui o coeficiente é baixo. Cadê? Aqui o coeficiente é baixo, aqui já é mais alto. Vamos ver, 3,53. Vamos ver quanto que o Goa da Índia fez nesse jogo. 4 gols. Eu tinha uma expectativa de gols de 3,5 e ele fez 4 gols. Então assim, vamos lá. Aleatório.
Peguei aleatório isso aqui. Aleatório. Peguei 2 partidas com expectativa de gols alta para aquela partida e os caras meteram 4. Um tinha 3,2 ou 3,5 coeficientes. Um médio, outro baixo e bateu. Isso daqui não tem valor para vocês? O Adriano Duarte, ele é um mestre ou ele não é um mestre? Ele é zica. Aquele cara é sensacional. Quem puder acompanhar o trabalho dele, ele é diferenciado. Vou falar uma coisa para vocês, hein? Eu já decifrei o custo do Gol 2.0, mas isso eu não vou passar para vocês. Vou deixar o mestre, quando se sentir à vontade, passar essa informação para vocês. Mas eu já tenho a expectativa de gols em cima do custo do Gol 2.0. Também já tenho como calcular isso daí, tá? Agora vamos fazer aquele nosso filtro da nossa tabela dinâmica. Vamos achar aqui, ó. Vamos jogar lá para baixo. Vamos jogar ali. Vamos fazer o seguinte. Vou inserir a tabela dinâmica. Vou tentar achar valor em cima da expectativa de gols. Eu nem vou considerar muito a média do custo do gol, mas vamos considerar os dois. Vamos lá. Eu vou jogar aqui um e-mail FT. Tá? Valores. Quem não sabe fazer isso daqui, se vira, vai lá nas aulas anteriores, nos vídeos anteriores e procura. Vamos achar aqui agora o coeficiente de variação, porque eu quero um coeficiente baixo, tá? Eu vou agrupar isso daqui, coeficiente por 0,2. Lembra que a gente não pode considerar aqui o coeficiente 0, porque tem muita entrada, que era o primeiro ou o segundo jogo do time, tá? Então vamos considerar aqui de 0,2 para frente. Minha voz aqui tá falhando um pouquinho, pessoal, porque é 3 horas da manhã a hora que eu tô conseguindo gravar esse vídeo para vocês. Até meu olho tá meio vermelho, meu raciocínio é meio lento, mas tô tentando fazer o meu melhor aqui para vocês, pessoal. Agora, eu vou trazer aqui para vocês expectativa de gols com coeficiente baixo. Eu vou trazer uma expectativa, eu vou agrupar ele. Vou agrupar de 0,5. Vamos de 0,2 para cima. Quero colocar também a soma de entradas. Tá? Que a gente tem aqui, ó, entradas. Lembra que aqui é média, não é soma, tá? A gente já aprendeu isso nos vídeos anteriores. Vou colocar isso aqui como percentual. Vou mostrar um negócio para vocês. Globalmente, a média de 1,5 no ano passado foi de 74%. Tá? Então, se você... Todos os jogos, no geral, 74% dessa planilha teve gol, mais de 1,5 gol. Tá? Vamos lá. Expectativa de gols. Um coeficiente de variação de 0,2 a 0,4. Olha o valor que eu encontrei aqui, ó. 74, se eu filtrar isso daqui, ó, uma expectativa de gols de 2,2 até 4,5, eu aumento de 74 a 84% a minha chance de ser contemplado com 1,5 gol na partida. Tá? Vamos colocar 2,5 aqui também, ó. Mesma coisa. Aqui é média. Cadê aqui? Tava aqui. Aqui eu tenho, é que aqui não vai aparecer a média aqui embaixo. Preciso dessa informação aqui, ó, para vocês. 84%. De 2,5 nesse coeficiente, com a expectativa de gols, tá? Eu tenho 63%. Isso daqui não é um número bacana, tá? Aqui eu já tenho um número bacana.
70%. Eu costumo trabalhar, tá, nos meus estudos, até a partir de 3, na média do custo do gol. Eu vou fazer o que eu faço. Ó, vou colocar o meu estudo aqui, mas deixa eu mostrar mais para vocês aqui. Ó. Num coeficiente de variação de 1,5 até 4,5, eu tenho 79%. Se eu considerar de 2,5 até 4, eu aumento para 84%, um coeficiente de variação de 0,4. E por aí vai. Depois vocês vão fazer esse estudo aqui. Ó, quantas entradas eu tive aqui? Ó. Eu tive 773 entradas. 773 vezes, com esses dados, bateram 84% das partidas com 1,5%. 1,5. Um gol e meio. Tá. Tô gravando o vídeo às 3h30 da manhã. Então, dá um desconto aí. Esses daqui, em 64%, bateu 2,5. Tá? Vamos fazer os estudos da forma que eu faço. Eu considero o valor de odd inicial. Tá? Uma de entrada eu deixo, vou deixar também um e-mail aqui. E vou colocar aqui a média do custo do gol da partida, tá? Eu tenho aqui a média. Cadê? Do custo do gol e eu tenho a média do custo do gol da partida, tá? Vamos colocar essa média agrupada por 0,5, tá? Aqui. Soma mais esse daqui. É média. Aqui eu tenho percentual. O que é isso daqui? Times favoritos. Tá? Time favorito com a sua respectiva média do custo do gol para aquela determinada partida. O que isso daqui significa? Quanto menor a odd e maior o custo de gols, tá? Maior é a expectativa de gols. Menor a odd, maior o custo do gol, maior a expectativa de gols. Quanto maior a odd, menor a expectativa de gols. Tá? Então eu uso geralmente até, vamos colocar essa odd, vamos agrupar ela por 0,1. Então eu tenho aqui, eu costumo trabalhar nessa faixa de média de custo do gol aqui de 3,5, tá? Olha esses valores aqui que eu encontrei para vocês. Lembra que lá atrás estava em 74% geral? Olha isso daqui, ó. Se eu considerar uma faixa de odd de 1,22 até 1,32, custo do gol 3,5 até 6,5, eu aumento minha média de 74% para 86%. Se eu considerar até aqui, ó, eu tenho bastante entrada para isso, de 3,5 até 4,5 até 5, eu vou para 88%. Isso daqui não tem valor para vocês? Olha isso daqui. Se eu considerar, vamos lá, vamos considerar uma faixa de odd aqui até 1,62 aqui, ó. É mais tradicional da casa, de 1,52 até 1,62. Eu vou considerar de 3,5 para cima. Vamos ver. Aqui, ó, de 3,5 para cima. Eu aumento
as minhas chances de até 9, a média aí, custo do gol. Não é normal isso, então vamos considerar aqui até 6,5. Tá? De 74% para 81%. Para 81%. Eu vou agrupar mais ainda isso daqui para 0,2. Vamos lá. Eu quero saber de 1,4 até 1,6. Eu tenho aqui 79, 77. Até aqui eu tenho valor. 80% de 1,5, considerando uma média do custo do gol de 2,5 até 5,5. Então, assim, eu tenho estudos por odd, por expectativa de gols. Tem vários mercados aqui que vocês já aprenderam a calcular. Então, assim, isso daqui não é valor para vocês. Eu fiz 2 entradas ali, ó. Peguei 2 partidas que é onde a expectativa do gol era de 3,5, se eu não me engano. Coeficiente baixo e coeficiente médio. O que é um coeficiente médio para o custo do gol? Até 0,7. 0,7 é aceitável. De 0,7 para baixo é aceitável. De 0,7 até 0,8 para cima já é um coeficiente de variação elevado. Tá? Então vocês têm que levar muito essas informações em consideração. O vídeo ficou meio estranho, ficou meio cabuloso. Vou pedir para vocês. Eu tô gravando, volto a dizer, 3h30 da manhã agora. Mas é o único horário que eu tenho para gravar esse vídeo. Então, assim, dá aquela moral, compartilha com o pessoal. Isso daqui foi trabalhoso para fazer para vocês. Desvio padrão, fórmula C, fórmula erro. Vocês viram ali. Se vocês têm dúvida, voltem lá atrás. Deixa aquele like no vídeo, compartilha, dá uma moral. Entra no canal do Telegram, entra no Instagram. Mano, vou deixar mais alguns vídeos em algum lugar da tela aqui para vocês visualizarem. E é isso, pessoal. Desculpa pelo meu cansaço, desculpa pela minha didática, mas tentei passar a melhor leitura possível. Vocês acharam o custo de gol de cada partida de 2023 inteiro, com desvio padrão, coeficiente de variação e expectativa de gols de todas as partidas de 2023. Se isso não tem valor para vocês, o que é valor? Muito obrigado, dá aquela moral e até a próxima. Valeu!